Olá, seja bem-vindo de volta ao Rio Oil and Gas Studio, uma parceria do Instituto Brasileiro de Petróleo e a agência PBR. Estamos falando direto do Rio Centro, reverberando os assuntos que estão em discussão na Rio Oil and Gas. A gente está aqui agora com o Vinícius Patel, presidente da DOME. Vamos bater um papo aí sobre os projetos da empresa para o offshore. Vinícius, obrigado por aceitar aí nosso convite. A gente tem visto, e muito se discutiu aqui na Rio Oil and Gas, nesses 3 dias que a gente já tem de congresso e conferência, a retomada das atividades a partir da retomada dos leilões de áreas exploratórias. A gente estava conversando um pouquinho antes da gente começar a gravar sobre a questão das empresas de sonda, olhando para essa retomada de atividades e tentando manter seus equipamentos no Brasil para estar próximo das oportunidades que devem vir a partir de 2019. A gente fez recentemente uma matéria na agência PBR mostrando que 2019 pode ser o primeiro ano que a gente tem uma demanda de 23 poços exploratórios a serem perfurados, com todos os licenciamentos que estão acontecendo hoje no Brasil. É um número pequeno ainda, mas é algo bem superior ao que vem acontecendo nos últimos anos. Como é que isso impacta o negócio de vocês lá na DOME? Como que vocês estão vendo essas oportunidades? Vocês que recentemente assinaram um contrato com a Seadrill para manter uma sonda deles por aqui. Isso tem um reflexo direto, né, na atividade de vocês. Perfeito. Primeiramente, boa tarde, obrigado pelo convite. Efetivamente é uma oportunidade muito grande para os negócios de serviço para a indústria de óleo e gás de maneira geral. As campanhas exploratórias e todo o ciclo de desenvolvimento, a gente tem uma sinalização muito forte do reaquecimento da indústria e os ativos são muito mais eficientes quando permanecem aqui no Brasil. A gente sabe e acompanha os números, aí, os custos de mobilização e desmobilização para esses equipamentos, são equipamentos altamente especializados e que infelizmente ainda contam com muita dificuldade, eu diria até que em termos burocráticos, para a manutenção desses equipamentos, que não são equipamentos brasileiros, aqui em águas nacionais. Recentemente, como você falou, a gente conseguiu criar uma solução para a Seadrill com o equipamento West Carina, uma sonda nova de super tecnologia, com um grande potencial de aplicação aqui no mercado nacional, e a decisão passa muito pela perspectiva de uso da própria embarcação aqui no Brasil, e foi isso que nos apoiou, né, a chegar a bom termo nessa discussão com a Seadrill. Então, seja pela condição de manutenção do equipamento aqui a custos competitivos, quando comparado com os custos internacionais, que é uma situação muito complicada de se chegar, querendo ou não, a gente tem uma regulação bastante restritiva, mas também a perspectiva real desses operadores de aplicarem esses equipamentos aqui no curto prazo. Vocês já sentem a demanda dessas empresas de drilling, olhando, falando, vamos manter esses equipamentos aqui por perto para a gente? Sim, de forma muito forte, e eu diria que de 2 maneiras, né? Então, tanto em um regime de permanência de mais longo prazo, então equipamentos que passam por processos de hibernação, campanhas de reparo para uma manutenção para uma permanência do equipamento de maior duração, né? Como a gente vê algumas aí, tanto na Baía de Todos os Santos, quanto na Baía de Guanabara. A gente tem alguns equipamentos espalhados já aqui pelo Brasil, em estágio de latência, aguardando aí a retomada, mas com também uma necessidade de uma intervenção que o mercado aí chama de warm-up, né, uma requalificação da unidade para retomar o contrato. E também, né, dado aos movimentos de 2019, tem um movimento mais recente, mas bastante intenso, de manutenção das unidades com os clusters, com plena operabilidade para atendimento aos bids que já estão acontecendo. Acho que um outro fator importante, Felipe, tem tido um movimento bastante forte também, dado que as companhias, né, vão ao mercado buscando a melhor alternativa. Não necessariamente os equipamentos que estão no Brasil são os vencedores. E algumas empresas de fora, né, estão trazendo equipamentos de fora do Brasil para esse serviço, e a DOME, o Porto do Açu, acaba sendo também estratégico para o recepcionamento e adequação dessas unidades para entrada em serviço. Então, alguns dos campos que vão ter aí operações agora sendo desenvolvidas, a gente também traz para o Porto do Açu a oportunidade
de desenvolver serviços lá, utilizando toda a facilidade que o Porto do Açu tem por ser um porto privado. Então a gente tem uma facilidade em termos de recebimento, de permitir um acesso, uma visibilidade, um controle maior das operações pelos operadores e donos de unidade, como aproveitando um pouco desse meio ambiente que o Porto do Açu já tem, como é o caso da Domi, que é uma empresa voltada para serviços de óleo e gás, mas conta com players que estão instalados com bases de apoio, com uma série de outras infraestruturas lá, que serão e são úteis para as atividades hoje no offshore nacional. A gente tem acompanhado também um processo de retomada a partir do desinvestimento da Petrobras, que pode gerar uma série de outros investimentos, né? Investimentos em descomissionamento, construção de novas unidades, descomissionamento de subsídio e a instalação de novas infraestruturas subsídio. Como é que vocês têm visto esse mercado também? É um mercado que está no foco de vocês? Hoje eu diria que é a grande alavanca do mercado, né? A partir do momento que a gente olha e entende a realidade nacional em termos de campos que estão sob exploração, quantidade de poços que a gente tem hoje, tem um potencial muito grande, né? Então, acho que algo que para a gente é muito claro é que, com as atividades que hoje estão sendo desenvolvidas para os campos maduros, abre-se uma nova oportunidade para o mercado de maneira geral. Hoje, as indústrias, a gente tem os grandes, né, os super operadores do óleo e gás, e tem os muito pequenos, normalmente no onshore. Uhum. E tem uma grande camada que no mundo inteiro é um mercado das empresas intermediárias, que hoje no Brasil isso não existe. Então essa é uma grande oportunidade para o desenvolvimento, né, de empregos, de renda, de royalties, que eu acho que é um outro ponto, né? Ou seja, a gente tem uma questão de níveis de eficiência de conversão dos poços maduros que pode ser alavancado. Então isso entra uma etapa muito grande e importante de investimento em processo, de se repensar a logística e de se aumentar a produtividade dos campos que aí estão. Então tem uma série de pesquisas que falam um pouco sobre isso, e a gente sabe, né, querendo ou não, o posicionamento geográfico do Porto do Açu é mais do que estratégico para atender os campos maduros que se concentram em grande parte na bacia de Campos. Então, esses poços todos vão demandar logística, e é uma logística diferente da que hoje está colocada. Então, o Porto do Açu, a Domi e os players que lá estão instalados têm um grande potencial de aproveitar e de ser o elemento alavancador dessa indústria, porque os players precisarão pensar diferente de como é hoje o sistema de produção. Vão pensar em sistemas compartilhados, sistemas mais eficientes, e é isso que a gente traz para o mercado. Junto com isso, todo o aspecto de descomissionamento, né? Hoje a gente tem aí só na Bacia de Campos, mais de 60 unidades com mais de 25 anos. Sim. São informações aí públicas que circulam aí nas mídias ao longo dessa semana. E uma perda de eficiência muito grande. E acho que colocar a engenharia à disposição desses campos para se estender o ciclo de vida deles, aumentar os coeficientes de conversão e, eventualmente, descomissionar o que vai ter que, em algum momento, vai acontecer, sim, vai demandar necessariamente de pessoal qualificado, demandar de infraestrutura qualificada, vai demandar de sistemas de processo que permitam esses campos serem mais produtivos. E a Domi e o Porto do Açu são elementos fundamentais para que isso aconteça quando a gente considera a Bacia de Campos, Espírito Santo e até algumas coisas já na Bacia de Santos. Quando você fala no descomissionamento, a Petrobras tem um bid agora de descomissionamento em Marlim, 8, 9 FPSOs para ser descomissionado, um descomissionamento de subsídio, descomissionamento das plataformas e tal, que é projeto de revitalização da produção de Marlim. Isso já começa a chegar para vocês? Vocês já começam a sentir isso? Sim. Eu acho que ao mesmo tempo que é maravilhoso, espanta, né? Ou seja, porque é um negócio tão interessante, tão relevante, que brilha os olhos de todos. Mas quem conhece um pouquinho desse mercado vai parar para olhar e ver que a gente não tem histórico para isso. Então a gente tem um gap
de execução bastante grande para as questões de descomissionamento. A gente tem mantido conversas com players internacionais, players que estão presentes tanto no Mar do Norte como no Golfo do México, e a DOME ela serve como uma plataforma para que esses players especializados consigam enxergar aqui no Brasil uma operação, uma atividade, uma base preferencial para esses tipos de serviço. Então tem um nível de responsabilidade altíssimo, né? Ou seja, é mexer em algo que está lá há um tempo muito grande, com toda a responsabilidade ambiental, todas as normas que estão sendo revistas dentro de ambientes reguladores, como a ANP, como ambientais, e que precisa ter uma tecnologia, uma ciência, um histórico para isso, e nós no Porto do Açu vamos amparar essa estratégia para que seja desenvolvida localmente, com uma visão sempre de apoiar no onshore, né? A gente não tem a ambição de uma atuação offshore, mas entendemos que temos os recursos para ser a melhor opção para quem vier fazer a campanha de desinstalação. Matheus, agradeço a sua disponibilidade, a aceitar nosso convite, vir bater um papo com a gente. Agradeço. A gente continua acompanhando o Rio Oil & Gas Studio pelo site da EPBR em www.epbr/studio.